E ele, nosso cantor favorito, tá de volta, ele foi solto. O ponto central da controvérsia que parou o noticiário foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de conceder uma liminar para a soltura do rapper Oruan, que estava preso preventivamente desde julho. A revogação de sua custódia pela mais alta Corte de Justiça gerou uma onda imediata de críticas e celebrações, escancarando as tensões entre a lei e a percepção de justiça no país. O ministro relator, Joel Ilan Paciornik, foi o responsável por determinar a soltura. O cerne de seu argumento foi a falta de dados concretos que justificassem a manutenção da prisão preventiva. Em outras palavras, para o ministro, os indícios apresentados não eram suficientes para sustentar a medida extrema da segregação, especialmente porque o caso ainda não havia sido julgado em definitivo. Dois pontos foram cruciais na argumentação do STJ. Primeiramente, a quantidade de entorpecentes apreendida, 73 gramas de cocaína, foi considerada não relevante o suficiente para, por si só, autorizar a custódia cautelar. Em segundo lugar, o status legal de réu primário e a alegação de bons antecedentes do rapper foram utilizados como fatores de peso para atestar que ele não representava um risco imediato à sociedade. Por isso, a decisão foi que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de mudar de endereço, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal. Na prática, a Justiça Superior entendeu que, no caso de Oruan, os fatos não preenchiam os requisitos mais rigorosos para mantê-lo atrás das grades enquanto aguarda o julgamento final. O debate que se seguiu questionou exatamente isso: se a aparência legal de bons antecedentes realmente reflete o comportamento público e a conduta que resultou em 7 acusações criminais. A soltura de Oruan, sob medidas cautelares alternativas, artigo 319, do Código de Processo Penal, colocou em rota de colisão a frieza da lei e a efervescência da opinião pública. A decisão legal se baseou estritamente nos requisitos técnicos para a prisão preventiva, mas ignorou o que a maioria das pessoas enxerga como risco à ordem pública. Afinal, o rapper respondia a 7 acusações, incluindo tráfico de drogas, resistência, desacato, ameaça, lesão corporal e dano ao patrimônio público, por ter atirado pedras em uma viatura. O grande dilema é: a lei o vê como um réu primário que pode responder em liberdade, mas a sociedade o vê como um indivíduo que coleciona acusações graves e que publicamente desafiou a autoridade policial. O próprio histórico de provocações e ostentação de desrespeito questiona se a primariedade no papel é suficiente para garantir que ele não volte a ter condutas criminosas. A conclusão do ministro de que Oruan não representava risco à sociedade parece desconectar-se da realidade de alguém que, supostamente, praticou múltiplos crimes em um curto período, levantando a dúvida: a justiça está sendo cega à conduta pública do réu em nome de um tecnicismo legal? Esse contraste é o motor da revolta popular e do ceticismo em relação à eficácia do sistema judiciário brasileiro. É impossível ignorar o elefante na sala: o status de celebridade de Oruan e seu impacto no desenrolar do caso. O roteiro levanta a tese de que ser um rapper famoso, com um cascalho no bolso e uma vasta influência sobre várias pessoas, pode ter funcionado como uma espécie de salvo-conduto ou privilégio no sistema de justiça. A pergunta que fica é: se um cidadão comum, sem notoriedade ou recursos financeiros, fosse pego nas mesmas circunstâncias e com as mesmas acusações, incluindo agressão e dano ao patrimônio público, ele teria a mesma facilidade em obter a revogação de uma prisão preventiva? A percepção é de que a fama e o poder midiático tornam o réu diferente. Sua potencialidade como figura pública e a voz que ele representa para um grande número de fãs, que inclusive comemoraram efusivamente sua soltura,
parecem pesar na balança mais do que as 7 acusações criminais que ele enfrenta. A crítica aqui não é contra a lei em si, mas contra a aplicação seletiva dela, sugerindo que a justiça, por vezes, estende a mão para figuras influentes, enquanto o Zé Ninguém permanece esquecido. Essa leitura reforça a desconfiança popular de que a lei não é igual para todos e que a influência mediática se tornou uma defesa poderosa. O ponto que mais confunde a opinião pública é a distinção crucial entre ser solto e ser inocentado. Oruan obteve a liberdade provisória. Ele não foi absolvido. A liminar do STJ apenas revogou a prisão preventiva, permitindo que ele responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares. No entanto, a lista de acusações que ele carrega é extremamente pesada e extensa, configurando um risco legal que a sua soltura momentânea parece diminuir no imaginário popular. O rapper continua a ser réu pelos seguintes 7 crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência à ação policial, desacato, ameaça, lesão corporal e dano ao patrimônio público por atirar pedras na viatura. A gravidade e a quantidade de crimes que envolvem violência, desrespeito à autoridade e tráfico demonstram que o caso está longe de ser trivial. O foco, portanto, deve ser mantido na ação penal. A soltura não é um atestado de inocência, é uma decisão técnica sobre a necessidade de mantê-lo preso antes de uma condenação definitiva. O verdadeiro embate jurídico e o julgamento de sua culpa ou inocência em relação a esses 7 crimes ainda está por vir. A soltura de Oruan se tornou instantaneamente mais do que um ato jurídico. Virou uma celebração cultural embalada pelo discurso do "nós venceu". Este tópico aborda como essa narrativa, popularizada nas redes sociais e em certos segmentos culturais, é utilizada para transformar uma vitória legal em uma vitória moral e social, ainda que o indivíduo responda por múltiplos crimes graves. A crítica central aqui é o uso desse discurso como uma anestesia mental, uma forma de glamourizar a transgressão e mascarar a realidade. O rapper, ao sair da prisão, se torna um símbolo de que é possível desafiar a lei e, ainda assim, vencer. Isso cria uma pirâmide de ego, onde a imagem de sucesso e resiliência, o sucesso fake, prevalece sobre a moral, a legalidade e a responsabilidade social. Os fogos de artifício e as comemorações de seus amigos e fãs não celebram a inocência, mas sim a capacidade de escapar da custódia, reforçando uma inversão de valores. A afronta se torna virtude, e o cumprimento da lei, fraqueza. O caso Oruan se tornou um estudo de caso sobre as divergências de entendimento dentro do próprio poder judiciário. A justiça brasileira não é um bloco monolítico, e a trajetória do rapper em custódia evidencia isso. Inicialmente, a desembargadora Márcia Perini Bodart, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, havia negado o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do artista em agosto de 2025. A decisão dela se fundamentava na necessidade de garantir a ordem pública, indicando que a conduta do réu, com as graves acusações de fundo, representava um risco que não poderia ser negligenciado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, através do ministro relator, inverteu essa lógica, concedendo a liminar. Essa revogação demonstra uma clara divergência de interpretação da lei. Enquanto o TJRJ via o perigo social como prioritário, o STJ priorizou a técnica legal, argumentando que os requisitos mais estritos para a prisão preventiva não foram preenchidos. Esse embate entre as cortes mostra que a aplicação da lei depende do olhar do magistrado e do rigor técnico adotado, o que frequentemente resulta em decisões que parecem contraditórias e alimentam a percepção de inconstância do sistema. O caso Oruan se tornou um catalisador para a crítica mais profunda do roteiro, a injustiça seletiva no Brasil.
Ao contrastar a rápida soltura do rapper com outros exemplos, a narrativa expõe a percepção de que existe um sistema de duas balanças. O exemplo mais chocante é a comparação com a mulher do batom, que, segundo o roteiro, teria sido condenada a 17 anos de prisão por escrever com batom em uma estátua do STF. A ideia é mostrar a desproporcionalidade da pena. Como um ato de vandalismo sem violência física, cometido por uma mãe de família sem antecedentes, pode resultar em uma condenação tão severa, enquanto um rapper acusado de 7 crimes, incluindo tráfico, resistência e lesão corporal, obtém a revogação de sua prisão preventiva em tempo recorde. A crítica se concentra no fato de que réus famosos, ou com cascalho, parecem ter um tratamento privilegiado. Eles acessam recursos jurídicos mais sofisticados e conseguem que suas prisões sejam revertidas com base em tecnicismos legais. Em contrapartida, cidadãos comuns com crimes de menor potencial ofensivo ou que desafiam a autoridade de forma simbólica enfrentam a mão mais pesada da lei. Essa discrepância alimenta o cinismo popular de que a justiça é brutal com os fracos, mas clemente com os influentes, reforçando a ideia de que o ser solto não tem a ver com inocência, mas com quem você é e o quanto você tem no bolso.